Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Olá, amigos! Quanta alegria estarmos juntos em mais uma vivência com Jesus. Esse é um momento muito especial. Nós pretendemos, em nosso momento espiritual, abrirmos-nos para sentir a espiritualidade estuante aqui presente. Como cheguei há alguns minutos aqui na rádio, a nossa Rádio Rio de Janeiro, eu já senti-me absolutamente acolhida por falanges de amor especializadas que trabalham auxiliando todos aqueles que se unem a essas irradiações que não são apenas de imagens e sons que saem daqui da nossa rádio, mas sai muito amor, muitas vibrações de paz, de serenidade, de equilíbrio, que atuam na nossa saúde física, psíquica, emocional e espiritual. Sobre isso nós estaremos conversando hoje, porque falaremos sobre a ansiedade neste curso acerca da harmonização interior. E como sempre, eu tenho ao meu lado um amigo muito querido. Vamos lá, Roberto Dutra. Yasmin, tudo bem? Que alegria e prazer estar aqui do seu lado mais uma vez. Ai, é muito bom, gente. Vocês não têm noção como é bom auxiliar a Yasmin aqui, gente. Não fala de Sente auxiliar. uma luz aqui do lado direito. Aqui vindo. Ele veio transmitir essa energia maravilhosa que brota desse coração tão bondoso que é o coração do nosso querido amigo. E as pessoas já estão falando aqui, você adora, né? Já tem muita gente participando. Fala aí, Roberto. E a Vânia Caetano, boa tarde, amigos. Beijo, Vânia. A Ana Paula Marques Fraga. Um beijo, Ana. Ela fala com a Vânia, boa tarde, Vânia, tudo bem? Boa tarde, Vânia, linda. E elas se falam, né? Isso aí. A Poliana Correia, boa tarde, amigos. Uma alegria estarmos juntos. Alma. Ah, que bom. A Poliana, a Rosângela Lira, querida Yasmin, Marcelo, Roberto, irmãos todos, luz e paz. Abraços fraternos. Rosângela, recebe meu carinho aí no seu coração. Vamos nos falar. Ana Paula Marques mandando boa tarde para mim também. Alegria. A Rosângela também. Ermelinda Figueiredo, boa tarde, Ermelinda. queridos. Hoje podendo estar aqui juntinhos de vocês. Ai, que alegria estarmos reunindo corações tão amorosos, tão amigos, que trazem tanta energia para esse nosso serviço boa. Espiritual, né? A Ditinha Araújo. Opa, beijão. Já deu like, programa maravilhoso como sempre. Ai, que alegria. O pessoal tá entrando, hein? E eu emocionada aqui, né? Emocionada mesmo, porque é impressionante quando nós sentimos essas energias de carinho, como o nosso coração se comove, não é? Uhum. Fico imaginando a gente na frente de Jesus, a gente se derrete todo. Nossa, né? Não tem nem como pensar, né? Tem vários livros que contam sobre isso, do encontro de espíritos com Jesus, e deve ser uma emoção muito grande. Imensa, porque é tanta irradiação de amor que nós não estamos habituados, o nosso perispírito não consegue metabolizar tanta energia, né? Não comporta. É muito lindo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes de pedir para o nosso querido Roberto fazer a oração. Roberto, você já se sentiu ansioso na vida? Ainda há pouco. Quando eu tinha que pegar o trânsito, eu já estava pensando, agora eu vou pegar o carro, vou passar pela linha vermelha, pegar a Presidente Dutra, que eu vou para a Baixada. Eu já estava começando a ter ansiedade de dirigir. Gente, não parece, né? Essa alma abnegada, ela expande uma calma, uma serenidade, uma aceitação. Não parece que você já sentiu ansiedade. Eu finjo bem.
Não, sou ansioso, mas eu finjo bem. Olha só que maravilha, né? Você sabe que já perguntaram isso para o Dalai Lama. Uhum. Aí ele disse assim, mas é claro que eu fico mal-humorado, é claro que eu sinto ansiedade, é claro que eu tenho momentos depressivos, só que eu estou habituado na meditação há muitos séculos que eu realizo a meditação. Então, eu utilizo as ferramentas que eu já conheço, que eu estou habituado, e mais facilmente eu volto ao meu prumo, eu volto ao equilíbrio. Olha que coisa interessante, né? Nossa. A gente tem que ter mesmo um conjunto de ferramentas que nos auxiliem a ultrapassar determinados movimentos na vida que são mais desafiadores que os demais. Nós nos sentimos ameaçados, nos sentimos fragilizados, com receios de que muitas coisas possam sobrevir que nós não conseguimos ajustar. E aí a ansiedade vem. Então é comum a ansiedade, né? Muito comum. Acho que não tem ninguém aqui que não passe por momentos de ansiedade. E aí eu lembro daquela frase, ser do mundo sem ser do mundo. Porque temos que lembrar que somos espíritos imortais, não eternos, imortais, e que tudo passa. Então aquela aflição, aquela preocupação que advém e nos deixa ansiosos, também vai passar. E aí a gente vai seguindo. É claro. Quando nós começamos a integrar em nossos conhecimentos e em nossa opção de vida esse conteúdo que a doutrina espírita nos traz, que amplia a nossa consciência, a nossa compreensão dos propósitos da nossa vida, que nós não estamos sozinhos, que existem leis que nos regem, existe o amor divino, o amor dos benfeitores, dos nossos anjos de guarda. Bem, nós começamos a nos sentir mais seguros e temos mais facilidade de bypassar a ansiedade. Mas tem alguns momentos da sua vida que você se sentiu muito mais preocupado com as coisas? Ah, sim, vários momentos. Vários momentos a gente tem mais ansiedade. E essas coisas vêm e vão, né? Fica um momento mais difícil, outro menos difícil. Continua a ansiedade em maior ou menor grau. É isso mesmo. Então tem períodos na vida da gente que parece que nós ficamos muito mais preocupados com as coisas. Você anda preocupado demais? Você percebe que há um exagero? Você está sempre prevendo que possa acontecer alguma coisa muito ruim e acaba sofrendo demais com essa crise antecipatória? Olha, não é? Se você tem sentido isso, você está no lugar certo. Certíssimo. Porque depois da prece do nosso amigo, nós vamos mergulhar fundo nessa temática tão significativa para a nossa vida, a senhora ansiedade. Nossa, já tem muita gente aqui, mas depois a gente fala. Que coisa boa. Quando você quiser. Então, com vocês, a prece do nosso querido Roberto Dutra, que faz a mim, e eu tenho certeza a você também, viajar pelo mundo espiritual. Vamos lá. Vamos então fechar nossos olhos e orar. Imaginando a Jesus, de braços abertos a dizer: vinde a mim todos vós que estão sofridos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Senhor, nesse instante de nossas vidas, em que, como o tema fala, temos a ansiedade, a preocupação, alivia nossas almas, banha o nosso espírito com a luz que advém de Ti. Que possamos lembrar que somos espíritos imortais, destinados à perfeição, à paz, ao amor e ao equilíbrio. Lembrar que tudo passa, sobretudo as dores que ora experimentamos. Possamos ter gratidão por essas mesmas dores, enfermeiras que são do nosso espírito. Pedimos, Senhor, que de cada situação possamos retirar conhecimento, experiência, para nos tornar mais leves, mais experimentados, mais conscientes de nossa condição de espíritos destinados à perfeição. Ampara todos que estão neste momento conectados conosco, seja no carro, na rua, em casa, no trabalho, através do rádio, da TV, do computador, do celular.
Que todos possam lembrar que Tu é o caminho, a verdade e a vida. Fique em nossos corações. Abençoa nossa irmã que tão brilhantemente conduz esse programa. Abençoa a todos que estão aqui nessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Ai, meu Deus do céu, vocês sentem a diferença no ambiente? Parece que em poucos segundos nós alcançamos níveis de consciência diferentes, que conseguem captar energias que renovam a nossa alma. Tudo fica mais fácil de ser compreendido, porque as questões da Terra acabam ficando menores, porque a nossa perspectiva aumenta. Sabemos que nós nascemos de Deus, como tivemos um começo, mas não teremos fim, nós somos imortais, porque eterno é o que não tem começo e não tem fim, não é? É Deus. Então nós sabemos que tudo vai absolutamente dar certo. E se ainda não deu, é porque há muita coisa para ser experienciada, para ser aprendida. Nós trazemos dentro de nós subpersonalidades. Que é isso, Yasmin? Vamos conversar bem sobre isso para a gente entrar com muita profundidade na questão da ansiedade. Nós já vivemos muitas experiências na Terra. Elas estão guardadas no nosso inconsciente de vidas passadas. Mas esse inconsciente não é propriamente uma masmorra ou um lugar que existe dentro de nós e que está fechadinho a 7 chaves. Não é nada disso. É um tipo de linguagem. Eu sei que é um pouco complicado, mas com o tempo a gente vai alargando a consciência e conseguindo compreender melhor. O inconsciente é um tipo de linguagem. Então ele envia para nós, ele pisca para nós emoções. Então muitas vezes nós estamos em uma determinada situação que faz com que aqueles personagens nossos do passado, às vezes um só, venha à tona, porque é algo que mexe com ele. Porque os personagens que estão bem, que estão bem resolvidos, eles integram o nosso eu divino, que é a nossa individualidade. Então nós temos a nossa individualidade, que é o conjunto das nossas experiências já vivenciadas, e nós temos as personalidades. Hoje, por exemplo, eu sou mulher, mas você olhando para mim pode imaginar que eu já fui um gladiador de 2 metros de altura? Oi? Parece? Não, hoje não. Eu sou baixinha, tenho a voz fininha, mas já fui. Já tive experiências muito grandes, experiências como homens, né? Mas não me dei muito bem com poder, não. Não me dei muito bem com poder. Então é melhor eu nascer pequenininha, baixinha. É mais seguro para a humanidade, para mim também. Às vezes a gente às vezes nós temos uma experiência fantástica, bem ligada aos padrões morais, bem ligada, alinhada com as leis divinas, e às vezes numa outra seguinte, nós não nos damos tão bem. E aí uma certa feita eu perguntei para um amigo meu, como pode ser isso? O Ailton da Silveira, que foi presidente mais de 30 anos de uma casa espírita em Duque de Caxias. Eu perguntei, como é que pode? Eu me lembrei de uma encarnação que eu fui bem, gente. Depois, eu fui chupando manga. Que história é essa? Aí ele disse, Yasmin, uma coisa é você dentro do convento, uma coisa é você como camponês, camponesa, outra coisa é dar um poderzinho. Não é? Quer conhecer alguém, dá poder a ele, né? Não é verdade? Então você resvala. Então, em algumas experiências, você vai bem. Isso acontece com todos nós, não é só comigo. Eu posso compartilhar com vocês porque acontece com todo mundo. Em algumas experiências nós nos damos bem.
Outras podem ser as seguintes e nós nos damos mal porque não estamos habituados ainda a lidar com algumas facilidades que aquela condição nos oferece. Perfeito. Não é isso? Então a gente vai treinando, né? Então muitas vezes nós passamos por períodos de calmaria na presente encarnação, com essa personalidade que temos, mas algumas circunstâncias para nos treinar a resiliência começam a surgir. E aí aqueles personagens que não foram muito bem, que não estão integrados, equilibrados, mas estão precisando de evangelização, eles começam a pulsar. A surgir, né? Conheço bem eles. Você conhece? Todos dentro de nós mesmos. Não é? É a mesma Todo coisa. mundo aqui, fazendo morada. Todo mundo aqui conhece, né? Aí é que nós temos que começar a perceber. Eu estou começando a ficar aflito com umas coisas que antigamente eu não ficava. Isso aí é porque eu estou obsediado. Agora vamos explicar uma coisa, meus irmãos. Há espíritos perseguidores, obsessores. Claro que há. No entanto, não vamos fantasiar. Eles não fazem mais do que ativar material que nós já trazemos. Eles não colocam material dentro de nós que não é nosso. Entenderam? Então, eles só vão ativar aquilo que nós temos dentro de nós. Se eles percebem que nós estamos sentindo medos, ou se estamos mais revoltosos, aí eles vão investir nisso. Você disse que temos algumas falas aí. Vamos lá? Tem bastante gente participando. Ederson Caetano, boa tarde, Yasmin, Ederson. Roberto e amigos. Seja bem-vindo. A outra Rosângela, tem Rosângela Lira e tem Rosângela Reis. Tem duas Rosângelas hoje aqui. Rosângela Reis, um beijão no seu coração. Rosimar Alves, Rogéria Tavares. Boa tarde, lindos. Obrigado pelo lindo. Está precisando de óculos para mim. Essa aqui é linda, né? Mas eu não. Você também é Gratidão lindo. por esse grande tema e mais um abençoado programa. A nossa Vânia Caetano. Boa tarde. Ele está dando boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Aninha, Paula, Rosângelazinha, Benê, que é a Benedita, já participando. Benedita também. Maria Benedita Campos. A Ermelinda fala assim. É verdade, uma paz tão gostosa. Está falando da prece, né? Isso. Tão gostosa. Hoje minha ansiedade está forte, diz a Ermelinda. Até chocolate já comi. Opa! Realmente, tem alguns alimentos que nós, sem sabermos porquê, buscamos quando estamos ansiosos. O chocolate é um deles. Dizem que tem elementos, né, que vão acalmar. E tudo bem, mas desde que seja com equilíbrio, né? Nada verdade. De comer uma torta de chocolate inteira que não vai resolver o problema. Não vai, nem fala. Daqui a pouco estão trazendo aí. A Ermelinda Figueiredo fala assim, verdade, poder é um perigo, hein, Yasmin? É verdade. Tem mais gente aqui, ó. Tem o nosso Vandilmar do Jardim América. Boa tarde. Yasmin e Roberto, um ótimo programa, muito confortador e esclarecedora. Ótima semana para vocês. Muito obrigada, querida. A Cristina de Cascadura. Boa tarde, que mansidão nessa voz e para brilhantar mais ainda o Roberto Dutra. As quartas-feiras estão diferentes. Cristina de Cascadura. Eu amo vocês, um beijo para a Sheila do telefone. Ela também é um ser iluminado. Muito obrigado. Um beijo para você, Cristina. A Sheila um beijão, Cris. Maravilhosa a nossa Sheilinha, né? Nossa, ela é maravilhosa mesmo. Que oração edificante e sua voz também de mansidão, minha psicóloga Yasmin. Onde ela dá palestra, ou seja, Centro Espírito, quero conhecê-la. A Cristina quer conhecer você. Coisa boa! Eu estou todas as terças-feiras lá no Grupo Espírita Recanto da Prece, que fica na avenida... Não, peraí. Rua Humberto de Andrade, que é um novo nome, mas é a antiga Rua da Chegada, número 57. Tá bom? Muito bem. Então, que horas? A partir das 8 horas da noite, eu estou lá. Todas as terças-feiras. Então, seja muito bem-vinda, querida. Foi ontem, viu? Alegria. Semana que vem você pode ir lá. Exatamente. Titinha Araújo, deu like, Rosimar de Anchieta. Coisa boa. Tem mais gente aqui participando. A Carla Zargis. Nossa, nome difícil, mas vou tentar aqui. Zargidiski. Nossa, Carla, que nome bonitão. Maravilhoso passar a tarde com vocês. Rosimere Mendes, deixa eu te perguntar, Carla, vê se eu falei direito, tá? Depois você fala. A Rosimere Mendes pergunta assim, como lidar, Yasmin,
com a ansiedade diante de um diagnóstico de câncer? Rosiméria de Bangu. Beijo, querida. Primeiro, é começarmos a perceber que é muito natural nós ficarmos aflitos quando temos algum desafio. E desafio no corpo físico é desafio também. Então, antes de mais nada, nos entregarmos a Deus. Porque não existe doença capaz primeiro, de nos levar a óbito. É o momento que nós precisamos passar e as experiências que nós precisamos passar. Eu já tive tantas pessoas, inclusive na família, com situações muito graves no corpo físico, e as pessoas que tinham 3 meses duraram 20 anos. 3 meses de sobrevida, segundo falavam os médicos, duraram 20 anos. Nossa! Quer dizer, a gente não sabe de nada, né? A gente não sabe de nada. Não sabe de nada. Uma vez eu fui falar com a Maria Clara, uma das mentoras da nossa casa espírita, dizendo, olha, nós estamos tratando com passes uma moça que tem 30 e poucos anos, com um diagnóstico muito grave. A medicina da Terra diz que ela tem no máximo 6 meses. Aí a Maria Clara disse, mas minha filha, qual de vocês não é terminal? Eu disse, eu sou terminal? Claro, minha filha, a qualquer momento vocês estão passando para a pátria espiritual. Isso não tem noção. Me veja, eu estou 100% desencarnada e estou feliz. Eu sei que é desafiador, querida. A gente está falando de uma maneira leve, mas é desafiador. Então, comece já as suas orações, a sua entrega a Jesus, a aceitação desse exercício, porque não passa de um exercício na sua vida, e faça tudo aquilo que na Terra é possível ser feito. Mas diariamente, você vai tomar a sua água da paz, coloque a água para você beber, faça o seu evangelho e a sua entrega a Deus, Senhor da minha vida, Tu que me criaste, a Ti entrego o meu corpo, a Ti me entrego, eu Te amo. Eu sei que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos fazer a passagem. Então, que eu possa ficar ao máximo aqui na Terra para aproveitar da melhor maneira possível as experiências que eu tenho. Então, não se abale, porque a palavra já tem um cunho, parece que é tão forte, e a gente sabe que não é bem assim, né? Não é nada assim. Se eu chegar agora e atravessar a rua, pode ser que eu tenha um óbito, seja atropelada. Temos pessoas que estão 100% bem de saúde, que dormem e não acordam. Então, pronto. Vamos levar a vida e fazer o que podemos. Entrega a espiritualidade, vamos lá. Entrega a espiritualidade. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Nosso Jorge Guedes, Santa Cruz da Serra. Boa tarde, Yasmin e Roberto. Estou na escuta e gostando muito. Com saudade de sua palestra no Bezerra de Menezes de Caxias. Paz e bem. Foi você ou fui eu que fiz lá? Olha, são tantos os lugares. Beijo para você. Né? Conheça a casa, muito bacana lá. Nossa. É maravilhoso. Pedro Isto Valqueire, estou na escuta e gostando muito do programa. Yasmin, gostaria de saber se você apresentou um programa há muitos anos atrás que tinha um anúncio, não sei se de uma fazenda ou de um sítio. Você se lembra? Um grande abraço. Não. Você estava na fazenda, no sítio? Né? Eu não me recordo, mas já gravei em tantos lugares. Pode então, ser, não é? Pode até ser. A Cristina de Cascadura não lembra o bairro da casa, é no Recreio, não é? É no Recreio. Próximo ao Terreirão. Isso. Né? Recanto da Prece. Exatamente. Bom, o Roberto já esteve lá algumas vezes. Bastante vezes. Luizinho Félix, Marilene Melcíades, Maria da Glória Stamile, todo mundo participando. Beijo a todos, com muito carinho mesmo. Sandra Helena. Sandra Helena. Fica com Deus, querida. Olha só, você sabia que nós temos vários tipos de ansiedade que causam diversos níveis de transtornos? Então, existem aquelas ansiedades mais generalizadas, ansiedades leves, ansiedades que causam problemas orgânicos muito fortes. Tem pessoas, por exemplo, que quando têm ansiedade, elas acabam tendo palpitações, problemas gastrointestinais, aumenta a pressão ou abaixa a pressão, sentem dores de cabeça. Então, a ansiedade pode dar no corpo vários sintomas, não é? E a gente até levar a pessoa para o pronto-socorro achando que está infartando. Verdade. Muita gente está dizendo aqui que tem ansiedade. A Joana Carvalho, nossa querida Joaninha, falando aqui, a Janete, o Carlos
Teixeira. A Manolita Donato de Souza está dando parabéns pelo programa. Um abraço fraterno, está gostando muito. Ai, graças a Deus. Obrigada, queridos. Um beijo em todos os corações. E nós vamos dar continuidade aqui dizendo o seguinte, que a ansiedade, nós vamos dar inclusive 2 dicas para nós trabalharmos com ela. Tem algumas atividades que podem aliviá-la. Mas quando, por exemplo, a gente diz, isso vai passar, aí naquele momento a gente fica mais tranquilo, mas depois volta novamente, porque é um modelo de ser daquela pessoa que está sempre prevendo alguma coisa e acredita que se preocupando com as coisas vai resolver a situação. E muitas vezes prevê tantas possibilidades horrorosas que acaba sofrendo por antecipação e sem nenhum motivo. Então nós vamos, depois do intervalo que virá daqui a pouco, nós vamos dar 2 dicas que realmente ajudam a aliviar e a conduzir esse processo de ansiedade para a normalidade. Porque enquanto a depressão, viu, Roberto, ela se volta para trás, aquela pessoa que vive lembrando daquelas situações de sofrimento, né? Aquela coisa, a ansiedade faz o oposto. Ela é sempre alguém que fica pensando no futuro. Sempre alguém que se sente muito mal quando não está no controle da situação. E não dá para estar no controle de todas as situações, né? Não dá para estar no controle de nada. Não tem jeito. Como a medicina e a psicologia, por exemplo, elas se baseiam nos seus estudos só na questão material ainda. Então, para a medicina, a ansiedade é um transtorno nas ativações dos elementos bioquímicos do cérebro, dos neurotransmissores, aqueles elementos que fazem a ligação, aquele líquido que faz a ligação entre um axônio e outro nas células da inteligência do cérebro. Então, para a medicina é um problema no cérebro, né? Um problema nos neurotransmissores e vai depender da quantidade de neurotransmissores ou não, especificamente o quadro, para se definir que tipo de ansiedade é. Só que nós levamos em consideração que somos espíritos imortais, que temos vivências anteriores, nós levamos em consideração que nós temos uma série de desafios, às vezes até presenças espirituais perseguidoras, que entram nesse esquema. Portanto, nós vemos essa questão fisiológica como uma consequência e não como a causa da ansiedade. Mas a gente vai mergulhar mais sobre isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Mas como sempre, esse amigo querido se despede de nós no primeiro bloco, nós vamos dar a palavra para o nosso querido Roberto Dutra. Só gratidão, Yasmin, um bom programa para você. Vou escutando no carro, sem ansiedade. Beijos. Até a próxima. Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz. Estamos apresentando Vivências com Jesus, com Yasmin Madeira.
E estamos de volta, amigos queridos, conversando sobre essa senhora que muitas vezes nos toma de assalto na vida, essa senhora ansiedade. Como lidar com ela? Como superá-la? Na realidade, a medicação em determinados momentos é importantíssima. Nós aqui jamais falaremos que não devemos buscar o amparo médico, o amparo psicológico, todas as terapias que nós tivermos condições de utilizar. No entanto, nós sabemos que precisamos ir às causas. Já que somos corpo físico, ou seja, temos um corpo físico, não é? Já que somos espíritos imortais, temos um perispírito, já que temos memórias emocionais. Além das emocionais, temos outras que funcionam muito também. Muitas vezes elas vêm e nós percebemos visualmente, sentimos as sensações no corpo físico. Todas essas memórias estão em nós, de todas as existências que nós passamos. Então, nós já começamos a entender que muitos dos casos de ansiedade, eles provêm de experiências traumáticas do passado. Então, nós acabamos sempre projetando algo que pode vir a acontecer na presente encarnação, porque vivenciamos situações traumáticas lá atrás. Então, nós precisamos entender que nós estamos numa outra existência. E como fazemos isso? Raciocinando, colocando esses egos do passado no lugar deles. Calminha, meu filho, agora a situação é diferente. Buscando amparo com a espiritualidade. Então nós precisamos buscar na parte material um médico, um psiquiatra, começarmos a tomar os nossos remédios. Isso, quando já está num nível que nós percebemos, está atrapalhando a nossa vida. Precisamos buscar a psicoterapia também, porque nós temos um feixe de emoções, sentimentos, que são as emoções elaboradas pelo nosso raciocínio, mas nós também sabemos que muitas vezes estamos sob influências espirituais que espicaçam mais as nossas fragilidades. Então vamos recorrer ao passe, vamos recorrer à casa espírita, naquilo que a casa espírita pode nos oferecer. No nosso lar, vamos ter os nossos momentos diários de prece, de leitura edificante. Então todos esses recursos vão nos ajudar. Alimentação, já que temos um corpo físico, buscar um médico, sim, mas vamos buscar também uma alimentação saudável, que nos equilibre. Vamos fazer exercícios físicos também. Yasmin, você está falando tanta coisa, mas espalhadas essas atividades durante a semana, nós conseguimos fazer tudo. Veja bem, vá fazer o seu exercício 3 vezes na semana. Mas eu não estou habituada a fazer um exercício mais pesado. Faça um pilates, busque uma fisioterapia, coloque o seu organismo, o seu corpo para funcionar, ande numa esteira. Faça uma programação. Insira uma psicoterapia, insira o seu momento formal de prática da caridade, mas sabendo que caridade é em todo minuto. Nós estarmos atentos no amparo que podemos dar aos nossos semelhantes, não é mesmo? E aí, o que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é exatamente umas atividades que podem verdadeiramente nos ajudar e muito. Você pode pegar uma agenda, que seja no celular, seja no papel. Eu adoro escrever no papel. Então, eu faço a minha agenda. Eu tenho a agenda, minha agenda diária, eu gosto de escrever, mas eu gosto também de colocar os momentos nos quais eu sinto ansiedade. É quando eu acordo de manhã. Observe isso, anote. Eu tenho acordado me sentindo com medo. Eu tenho acordado me sentindo com mau humor. Ou então isso acontece antes do almoço, acontece depois do almoço, uma determinada hora no dia ou em várias horas no dia. Vá anotando. Isso vai ajudar quando você for na sua psicoterapia e vai ajudar você a prever. Olha só, eu
todo dia esse horário ou em torno desse horário eu sinto isso. O que eu posso fazer? Vou me preparar, vou conversar com o médico, com a psicoterapeuta, vou pedir amparo aos benfeitores, vou orar antes disso acontecer. É interessante, meus irmãos, principalmente nos casos, isso acontece mesmo, nos transtornos de pânico, porque o pânico, a síndrome do pânico, agora chamada de transtorno de pânico, ela é um transtorno de ansiedade. Muitas pessoas não sabem, mas é um transtorno de ansiedade. Então, acontece muitas vezes da pessoa estar bem, assistindo TV, de repente, sem mais nem menos, vem um medo. É um medo horrível, um medo de morte, como se alguma coisa, uma tragédia fosse acontecer. Muitas pessoas que eu já tratei com esse transtorno, elas estavam sob influência espiritual. Então, era assim, elas estavam bem, mas quando o espírito perturbador aparecia, ela não registrava vendo um espírito perturbador entrando pela porta da frente da casa. Ela não via isso, mas sente aquela presença se achegando. E essa sensação da presença vindo causa esse pânico. Então eu vou só na casa espírita, vou trabalhar processos desobsessivos e não tomo mais remédio. Não é nada disso, não. É continuar com o tratamento médico, continuar com o tratamento psicoterapêutico, ir na casa espírita, orar. E você vai perceber que com o tempo, com as orações, você e aí da casa espírita, o passe que vai deslocar elementos perturbadores, fluidos perturbadores que muitas vezes acabam nos envolvendo, provindos da entidade, com o tempo isso vai se desvanecendo. Então, meus irmãos, como nós não sabemos a procedência desses medos, se é apenas uma questão bioquímica, porque pode acontecer, mas que a origem geralmente não é a bioquimia do cérebro, na realidade é geralmente uma consequência de algo que está acontecendo internamente. Então nós vamos buscar agir em todos os campos para nos fortificar, com a consciência de que as entidades, ou seja, essas presenças, essas pessoas sem o corpo físico, elas podem nos trazer angústias, mas para elas terem esse poder de nos angustiar, é preciso que haja uma fragilidade nossa do passado, um personagem nosso que se sente ameaçado com aquela presença. O que nós andamos fazendo recentemente que ativou esse personagem e que nos deixou expostos àquela presença? Entenderam, meus irmãos? Há uma questão a ser identificada. O que em mim me deixou exposto ou exposta a essa presença que antes certamente poderia estar no meu campo ali, me observando, mas não tinha acesso a mim? O que fez com que essa pessoa sem corpo, esse espírito vingador, perturbador, tivesse acesso a mim? Por que agora está tendo acesso? Então, é muito comum nas psicoterapias nós percebermos que houve alguma escolha, houve um início de algum processo perturbador, alguma fala, alguma coisa tenha acontecido que propiciou essa presença ser acionada e ter autoridade sobre nós. Muitas vezes mobilizadas essas presenças por culpas internas que brotaram. Então vamos nos observar, porque esses eventos eles não vêm à toa. Tudo tem como finalidade o nosso processo educativo. Então, se você pegar uma agenda e começar a anotar quais os horários, e aí você não vê muito nexo, por que eu tenho
eu tenho esse horário, muito provavelmente é essa presença que faz investidas, né? Ou então há algo que te rememora alguma situação nesse horário. Então, comece a se observar. Uma coisa também, meus irmãos, que nós podemos identificar é uma perseguição ou não é? O mais importante é que, mesmo que seja uma perseguição espiritual, ela está agindo numa fragilidade sua. Então a questão é se fortificar. E como é que a gente se fortifica espiritualmente? Bem, fisicamente, médico, psiquicamente, a terapia, mas como é que nós podemos nos fortificar espiritualmente? Através da prática da caridade, através de estudos como esses que nós estamos fazendo, através das boas leituras, através da oração. Tudo isso acaba tecendo em torno de nós uma atmosfera poderosa, inexpugnável. E aí, com o tempo, nós vamos ficando mais fora de acesso dessas entidades. Então, a grande questão é a questão vibratória. Quanto mais nós estivermos em paz, e este é um curso de harmonia interior que nós estamos fazendo, nós estamos na aula 7ª, quanto mais nós trabalharmos a nossa paz interior, através desses recursos que eu venho de dizer, mais ficamos fora do acesso dessas entidades, porque a nossa vibração vai ser muito diferente. E cada um de nós tem uma assinatura vibratória que vai se modificando para melhor ou pior à medida que o tempo vai passando. Mas como pode ser para pior se o espírito não retrograda? Quando nós falamos isso, não quer dizer que nós psiquicamente estejamos retroagindo ou que nós cognitivamente estamos deixando de aprender. Mas que houve algum processo ali que ativou culpas, muito provavelmente houve. Ou que nos deixou com medos de que algo venha acontecer e esse algo já podemos ter sofrido lá atrás. Mas por que veio à tona essa personagem dentro de nós? Então vamos observar. Outra coisa que muito acontece com a ansiedade são pessoas que têm necessidade de estar sob o controle absoluto das coisas. Você é controladora? Você é controlador? Veja bem, quando nós falamos isso, não estamos querendo criticar a pessoa que tem uma necessidade interior de controle. Por quê? Porque para ela ter gerado essa necessidade, ela pode ter na infância desta existência ou em outras circunstâncias do passado, ter feito aquela conclusão de que, puxa, se eu tivesse no controle de alguma situação, isso não aconteceria. Então, é muito comum filhos de pais que brigavam imensamente, filho de pais cujo um dos cônjuges bebia muito, crianças que se sentiram inseguras no período da infância, desenvolverem uma necessidade de controle das situações. É como se tivessem um receio a nível psíquico inconsciente de que as coisas possam desandar como desandaram na infância. Então, não se culpe, apenas identifique. Puxa, eu acho que eu tenho essa necessidade de controlar as situações, como a Yasmin está dizendo. Se você é assim, muito provavelmente você desenvolve quadros de ansiedade. Porque a pessoa que tem necessidade de estar no controle, ela fica prevendo sempre situações negativas que possam acontecer. Eu tive uma paciente que o pai, ele bebia muito, ela sofreu muito mesmo em virtude disso, né? E uma vez ela estava me dizendo assim, Yasmin, eu não consigo aprender a dirigir. Eu disse, mas você não consegue? Não, já tentei, não consigo aprender a dirigir. Aí eu digo, mas você, por
que você não consegue aprender a dirigir? O que vem na sua mente inicialmente? Qual é o bloqueio? Qual é a dificuldade? Uma das coisas que me deixa muito nervosa é que o carro da autoescola tem os pedais de freio, de aceleração, são no lado do instrutor. Então eu não consigo controlar sozinho o carro. Aí eu, entendi, você tem necessidade de controle. Aí ela olhou para mim com os olhos assim, sabe? Você acha que eu sou controladora? Eu disse, é o que você está me dizendo, o que você acha? Então, aí ela disse, nossa, eu fiz outros tipos de terapia há tantos anos e nunca tinha me dado conta disso. Então, ela não conseguia aprender a dirigir, por quê? Porque ela ali, junto ao instrutor, estava sem o controle. Vejam bem. E ela também via, depois fomos dilatando mais ainda, ela percebia que nas estradas, nas ruas, nós não temos o controle absoluto das situações, não. Pode surgir um carro vindo de cá, um carro vindo de lá. Essa ausência de absoluto controle fazia com que ela se bloqueasse. E aí nós tivemos que fazer toda uma terapia e hoje ela já dirige. Né? Então, isso é uma situação bem interessante. E eu já vivenciei essas situações semelhantes a essas com pacientes, com mulheres e homens, várias vezes. Então, é interessante nós observarmos isso, meus irmãos. Vamos observar como é que nós funcionamos no mundo. Você tem quadros de ansiedade? Então, faça o seguinte. Se você tem receio, não sabe se essa ansiedade vem de entidades, vem de pessoas fora do corpo físico, ou se vem de você, na sua necessidade de controle, faça uma coisa. Quando essas ideias que promovem a ansiedade começarem a vir, diga assim, olha, eu já escolhi um dia e um horário para me sentar e tratar dos assuntos que me deixam ansiosa ou ansioso. Faça então isso, porque dá muito certo. Defina na sua agenda um dia e um horário para você se sentar durante uma meia hora. Pode ser uma hora também, de meia hora, 40 minutos, uma hora, onde você trate os assuntos, escreva, programe, planeje o que fazer com esses assuntos que deixam você ansiosa. Olha que interessante. E aí, quando você anotar todos eles e anotar processos que você pode fazer, planejamentos, por exemplo, eu estou com uma dívida, o que eu posso fazer? Tem a dívida tal, posso procurar o gerente do banco, posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Aí você coloque o dia que você pretende fazer isso. Falar com o gerente do banco, eu vou falar na segunda-feira de manhã. Então você já começa a colocar na sua programação, na sua agenda. Você vai ver como você vai melhorar da ansiedade. E aí no final da sua reunião com você mesmo e a senhora ansiedade, com os assuntos que tem mexido muito com você, no final ore. E entregue esses assuntos a Deus. Porque sempre, como fala a nossa querida Teresa d'Ávila, é entre você e Deus. Esses assuntos surgem na sua vida para treinar a sua autoconfiança, para treinar uma saída diferente daquela que as suas subpersonalidades tiveram lá no passado, entendeu? Então é tudo entre você e Deus. Então ore, entregue a Deus, diga, Senhor, que seja feita a tua vontade, que a tua luz me ilumine e me guarde, que a tua luz esteja comigo, Senhor, e que me oriente, e que os anjos do teu amor possam ir à minha frente, falar com esse gerente, abrir os caminhos com relação a isso, aquilo, a essa doença que me acometeu, iluminando os médicos, que possam os anjos ir à minha frente, ajustando todas as atividades que eu terei que fazer, os exames que eu vou precisar fazer, os encontros com os médicos que eu precisarei ter, enfim, seja qual for o seu problema,
Sente-se, marque pelo menos um dia na semana, pode fazer em outros também, mas marque pelo menos um dia na semana. E aí, quando esses assuntos encharcarem a sua cabeça, tirando a sua atenção do que você precisa fazer naquele momento, que você está ali, em outras situações, você pegue e diga assim para você mesma, ou quem sabe estará te ouvindo a entidade, né? Olha, eu tenho dia e hora para me sentar para pensar sobre isso, junto com os meus benfeitores espirituais. Agora eu vou tratar da comida que eu estou fazendo. Agora eu vou tratar dessa atividade que eu estou realizando. Agora eu vou tratar do meu trabalho. Agora eu vou tratar da minha filha, do meu filho, do meu marido, da minha mulher, enfim. E aí você ao invés de ficar prisioneira da ansiedade, você vai aprisionar a sua ansiedade e ela só virá naquele horário, naquele dia. E com o tempo você vai perceber que as situações vão sendo solucionadas, as coisas vão sendo organizadas, você se sente livre e leve porque tem dia e horário para pensar naquilo, organizar, planejar e orar por aquilo. E eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Então, olha só, já falamos que temos vários tipos de transtornos de ansiedade. Existem as ansiedades genéricas, generalizadas mesmo, aquelas mais específicas, existem gradações. Já falamos que a medicina, a psicologia, na sua generalidade, só vem as causas materiais. No entanto, existem outras que nós levamos em consideração com a doutrina dos espíritos. Então vamos observar essas outras. Vamos nos tratar como seres que não somos apenas matéria. Nós somos espíritos com experiências aqui encarnados na matéria. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. A Ana Paula diz que tem feito e tem ajudado muito a ela. Muito obrigada, Ana, pelo seu depoimento, viu? As pessoas têm me dado excelentes depoimentos sobre essa técnica, né? Nós temos, vamos ver se temos alguma questão. Eu não estou vendo nenhuma questão aqui. Já estamos fechando esse nosso encontro e eu convido você agora para uma vivência com Jesus. É maravilhoso esse momento. Nele você vai entregar para Jesus os seus medos. Você vai entregar a Jesus a sua ansiedade e vai pedir que Ele, que é um espírito puro, que tem milhares e milhares de nobres espíritos sobre o seu comando e orientação, que Ele possa encaminhar esse seu desafio, que Ele possa resolver, na certeza de que você fará a sua parte. Então inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e expire. Novamente, inspire fundo e expire. E você pode se sentir na presença de Jesus, evocando o seu amor para a sua vida e dizendo assim: Senhor, com toda reverência te trago esta situação que eu necessito resolver, esta situação que eu necessito cuidar. Que o teu amor me inspire, que os anjos da tua paz possam ir à minha frente solucionar essa questão e que a tua luz não abençoe apenas a mim, envolve todo o nosso planeta, escola, que é a Terra. Abençoa todos aqueles cuja dor esteja ensinando. Ampara os irmãos que fomentam a guerra. Que eles sejam iluminados, porque grandes responsabilidades clamam à porta deles. Ampara aqueles que estão sem o teto, aqueles que estão angustiados, vivenciando situações difíceis. Que a tua paz, Senhor, seja em todos os corações. Graças a Deus. Um beijo. Até o nosso próximo Vivências com Jesus.
Hoje a noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você.